Segundo Bezmenov, muitos jornalistas aliaram-se à propaganda socialista durante a Guerra Fria, omitindo informações sobre o que acontecia por trás da cortina de ferro e alterando consciências a fim de desestabilizar as sociedades capitalistas. O maio de 68 impôs o relativismo moral e intelectual a todos nós. Impôs a ideia de que não há diferença entre o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a beleza e a feiura. O legado de maio de 68 trouxe cinismo à sociedade e à política. Nicolas Sarkozy. Porque, veja, maio de 68 foi justamente o que marcou a grande mudança da estratégia esquerdista, que antes era voltada mais, vamos dizer, para a crítica, o ataque à estrutura econômica do capitalismo, e a partir daí colocou a ênfase na guerra cultural. O que é guerra cultural? Destruição das bases e valores da civilização ocidental, destruição da religião, destruição da família, destruição da cultura clássica, etc, etc, etc. Ora, o socialismo jamais conseguiu desmantelar o capitalismo. Aliás, socialismo não existe. O que existe é um capitalismo disfarçado. Então, o socialismo é economicamente impossível, então eles fazem um capitalismo disfarçado e chamam de socialismo. Ora, se você pega uma democracia capitalista e destrói as bases civilizacionais e morais do capitalismo, sem conseguir destruir o capitalismo, o que sobra? Sobra o capitalismo da imoralidade. Sobra o capitalismo no qual o mercado é tudo, o mercado deve decidir até as questões morais supremas. Uma vez destruídas as bases morais da democracia de livre mercado, aparecem as consequências daquela inversão de critérios e valores. Através do relativismo moral, procurou-se justificar todos os tipos de comportamentos na esfera individual. Foram desprezados os valores que floresceram nas filosofias clássica e cristã e edificaram os mais elevados princípios da cultura ocidental. Sobre o papel da indústria cultural, Pierre Bourdieu revela que, ao contrário da televisão dos anos 50, voltada para a cultura clássica, a TV dos anos 90 já abusava do voyeurismo e do exibicionismo. Por sua vez, setores marxistas da indústria cultural avivaram a desinformação. Um exemplo é o filme A Religiosa, de Jacques Rivette, cineasta da geração de Godard. Baseado na obra do iluminista anticatólico Diderot, o filme conta a agonia de uma noviça que é oprimida pelas madres do convento. Durante a Revolução Francesa, o livro estimulou os revolucionários vingadores da noviça de Diderot à matança de padres e freiras. Há muito tempo sabe-se que a noviça que o inspirou, irmã de la Mer, sempre havia vivido no convento por desejo próprio e que a única opressão que ela sofreu foi a dos próprios comissários da Revolução. O cineasta devia saber que Diderot estourava de rir nas suas próprias palavras, ao ver que o povo acreditava em suas mentiras e se revoltava contra a igreja. Mesmo assim, o filme estreou em 66, foi um sucesso de público e ajudou na difamação das instituições tradicionais. Everyone learns in school that the Catholic Church was the big enemy of science. Well, you know who doesn't believe that anymore? Professional historians of science. Join me today on The Catholic Church, Builder of Civilization, and we'll learn the truth. Thomas Woods, historiador PhD em Harvard, faz coro com outros especialistas ao revelar que a própria Igreja deu um método científico experimental à humanidade e apresentam as contribuições cristãs nas mais diversas áreas do conhecimento, da sismologia à teoria atômica, do direito à arquitetura, da astronomia à óptica, assim como na criação de instituições essenciais, como os albergues, os hospitais e a própria universidade. A família também entrou em crise devido ao individualismo característico destes tempos, e para isso contribuem as ativistas do feminismo radical, que, segundo Ana Maria Restrepo, estão imbuídas de uma verdadeira fobia à maternidade e ao matrimônio. Uma ideologia de gênero levam-nas a defender certos comportamentos que, ao invés de elevarem a mulher, degradam a dignidade feminina. Mais que uma teoria feminista, parece ser uma teoria femifóbica. Ana Maria Restrepo. Os discursos que falam de saúde da mulher e ao mesmo tempo defesa do aborto caem em evidente contradição, um contrassenso abissal que só encontra explicação na estratégia ideológica de conquista da hegemonia intelectual e moral, inspirada no italiano Antonio Gramsci, cuja cartilha é seguida à risca pelo Estado e pela maioria dos partidos.
Além do apoio estatal, o abortismo também conta com os milhões de dólares das fundações internacionais que financiam os movimentos de esquerda na América Latina. Muitas aparentes conquistas feministas têm feito aumentar a depressão e a frustração entre as mulheres, segundo Betsy Stevenson e Justin Wolfers, autores do estudo O Paradoxo do Declínio da Felicidade Feminina. Quanto ao divórcio, uma das conquistas da Revolução Cultural, sabe-se hoje que as suas consequências sociais e psicológicas são piores do que se pensava. Psiquiatras como Richard Gardner e François Douto descreveram os transtornos que a separação dos pais provoca na formação psíquica e afetiva dos filhos, e mostraram que a síndrome da alienação parental pode deixar sequelas pelo resto da vida, aumentando a propensão dos filhos à violência, às drogas e ao suicídio. Tonight, we're not pointing fingers at these kids. We say, Lord, we're the men. We've dropped the ball. Segundo a historiadora Regine Pernaud, os concílios católicos condenaram muitas vezes o repúdio das esposas por simples caprichos dos maridos, e em alguns lugares eram excomungados os juízes que praticassem injustiças contra as mulheres. A mulher dos tempos medievais foi colocada num plano de igualdade espiritual e moral com o homem. Na Idade Média, vemos, por exemplo, mulheres votarem como homens em assembleias urbanas ou nas das comunas rurais. A pauta do feminismo radical se volta hoje contra as conquistas cristãs que ajudaram a proteger as mulheres da morte e da sujeição. Alfred Kinsey é considerado o pai da sexologia e da revolução sexual. Suas pesquisas foram investigadas pela doutora Judith Reisman, autora da obra Kinsey, Crimes e Consequências. Ela descobriu que o pai da liberação sexual usou experiências sexuais com crianças de até 2 meses. Ela diz ter sido rechaçada pelos acadêmicos quando denunciou Kinsey por pedofilia, porque os sexólogos em geral admiravam Kinsey e aceitavam as experiências sexuais com crianças. Devido ao prevalecimento do pensamento libertário, muitos crimes sexuais teriam sido ignorados nas 2 primeiras décadas após a explosão da Revolução Sexual. Os estupradores passaram a defender seus crimes como se estes fossem atos consensuais, lembra a doutora Reisman. Já na década de 70, ela percebia que a aceitação cultural da visão pornográfica do sexo estava aumentando as taxas de divórcio e os distúrbios sexuais.